Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos continuar no assunto de manipulação de arquivos, mas vamos falar sobre os arquivos do tipo texto. Bom, então utilizando o Windows Explorer, eu naveguei nas pastas e cheguei até o projeto. Então se a gente olhar em Source aqui, ó, SRC, na pastinha SRC, vocês vão verificar que tem justamente aquele arquivo meu que é o principal.java, Mas dentro desse projeto, então eu vou voltar para a raiz desse projeto e vou criar um arquivo aqui do tipo txt, um arquivo texto. Então eu cliquei com o botão direito do mouse, vou escolher uma opção aqui, documentos do tipo texto, e vou chamar esse arquivo de cadastro.txt. Acabei de criar um arquivo que vai estar em branco. Eu vou abrir esse arquivo, vou dar 2 cliques nele, Então, eu vou inserir alguns nomes neste arquivo. Então, vamos inserir, por exemplo, o Bruno, a Maria, o Tião, a Joana e o João. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 nomes. Vou salvar e vou fechar esse arquivo. A ideia para a criação de arquivos texto é parecido com o binário. Tanto é que nós vamos usar o mesmo objeto File Input Stream para a gente conseguir ler os dados do arquivo texto. Mas aqui surge um problema. Se a gente usar o File Input Stream e acessar o método read, a gente vai estar lendo bytes. Então, essa aqui é a ideia. Então, o método read, ele nos retorna um byte. E a gente está querendo trabalhar com o quê? Com a representação textual. Então, assim, a gente vai ter que usar uma outra classe, uma classe intermediária, para a gente fazer justamente a intermediação entre esse objeto que trabalha com bytes e nosso arquivo texto. Bom, e qual seria esse objeto? Então, a gente tem um objeto com um nome muito parecido, em que ele chama Input Stream Header. Então, a gente tem que instanciar um objeto, em que eu chamei ele de conversor, desse tipo input, e ele recebe como entrada justamente o arquivo do slide anterior. Então, a gente recebe ele, e esse conversor ele vai conseguir converter os dados para texto para a gente. Só que ainda tem um pequeno problema. Esse conversor, ele consegue converter apenas uma palavra. E se a gente tivesse várias palavras no nosso texto? Aí entra em ação uma outra classe, em que a gente chama ela de Buffered Header. Então, essa classe, a gente tem como entrada nela a nossa Input Stream Header. Então, o nosso conversor, ele vai entrar nessa buffer, e essa buffer ele vai ser capaz de ler mais de uma palavra. Então, eu vou conseguir ficar lendo linhas. Então, aqui tem um exemplo simples. Então, o buffer recebe o conversor, eu vou ler uma linha, vou jogar a linha dentro do S, da variável S, e vou imprimir a variável S. Por final, eu vou fechar esse buffer com o comando close. Para a gente entender isso, tem uma representação visual, então, das 3 classes que eu tenho que usar para a gente ler uma linha de um arquivo texto. Então, a gente vai ter o input stream, que consegue ler aquele arquivo, mas ele vai trabalhar com bytes. A gente já sabe que ele trabalha com bytes. Então, eu usei uma classe intermediária, que chama input stream header. Então, o header é o leitor de arquivo texto. E ele consegue converter esse byte para um char, para uma letra, Só que a gente não trabalha só com letras ou só com a palavra, A gente precisa trabalhar com diversas palavras, com um string que representa diversas palavras, E por último, então, a gente usa esse buffer header aqui, Então, essa é a ideia que nós vamos ter, para conseguir ler uma linha em formato TXT, Aproveitando esse slide, eu coloquei aqui o arquivo que eu criei, no caso, acho que eu criei o arquivo chamado cadastro.txt, mas aqui eu estou dando um exemplo aqui, em que se eu estiver usando o NetBeans, eu tenho que salvar esse arquivo no diretório raiz aqui do NetBeans, no projeto criado pelo NetBeans.
Mesma coisa aqui, ó, é se eu estivesse usando um outro editor, né, uma outra IDE, né, um outro ambiente de programação. No caso aqui, eu estou mostrando uma pasta no ambiente Eclipse, que é um concorrente do NetBeans, né? Então eu também tenho que salvar o arquivo TXT diretamente aqui na raiz do meu projeto. Eu poderia continuar usando da mesma forma naquela sequência de pastas, né? Aquela hierarquia de pastas. No C, dois pontos, barra curso, barra testes, mas eu quis fazer diferente aqui para a gente praticar de outras formas. Bom, apresentado, né, todo aquele fluxo de comunicação entre as classes para a gente trabalhar com arquivo texto, agora vamos praticar um pouco, né? Para isso a gente está usando aquela mesma ideia do projeto, né, de arquivos. Eu criei um arquivo que chama PRJ, né, arquivos. PRJ é a abreviação, né, de projeto. Então, um projeto que manipula arquivos. Nesse projeto a gente tem um arquivo, né, uma classe só, que é a classe principal. É um arquivo chamado principal.java, né? E tem esse nome principal justamente porque eu tenho o método main, onde que o programa vai começar a ser executado. E no método main a gente está, né, tratando as exceções aqui, né? Então eu coloquei um throws IO exception. Então qualquer exceção que acontecer na manipulação de arquivos, nós vamos simplesmente encerrar a aplicação. Não estou fazendo grandes tratamentos de erros aqui, né? Bom, a gente também está importando todas as classes do pacote IO, né? Então todas as classes que manipulam arquivos a gente vai poder usar depois dessa importação. E para esse exemplo, né, eu vou fazer algo diferente. Eu não vou usar aquele mesmo caminho que a gente estava usando no drive C, dois pontos, barra, curso, barra testes. Nós vamos salvar o arquivo que a gente vai trabalhar, que é um arquivo do tipo TXT, no próprio diretório desse projeto PRJ Arquivos. E dentro desse diretório, na raiz desse projeto, eu vou criar um arquivo TXT qualquer. Então, com o Windows Explorer, eu fui na raiz, né, do meu projeto. No caso, meu projeto está sendo salvo dentro de documentos, né, meus documentos. Tem uma pastinha que o próprio NetBeans cria, que é o NetBeans Projects. E o projeto que eu criei, que é o, né, projeto arquivos. Aqui tem toda a estrutura do projeto, né, que está criada no NetBeans lá. Se eu entrar dentro da pasta src, está justamente aquele arquivo, né, onde está meu código-fonte, que é o principal.java. Mas como eu disse, nós vamos usar aqui, ó, a raiz do projeto, né, o diretório raiz, o diretório principal. Dentro desse diretório principal, eu vou criar um arquivo do tipo TXT. Então, vocês vão clicar com o botão direito do mouse, novo arquivo, né? Então, vão clicar com o botão direito do mouse, novo arquivo do tipo TXT, documento de texto. Eu vou dar um nome aqui de arquivo.txt. Vou entrar dentro desse arquivo usando o bloco de notas. O bloco de notas vai estar vazio. Eu vou digitar alguns nomes aleatórios aqui. Então, eu vou digitar Bruno, vou digitar Maria, vou digitar João, vou digitar Joana, vou digitar Geraldo. Então, 5 nomes aí. Vou salvar esse arquivo e vou fechar esse arquivo. Assim, a gente pode voltar lá para o nosso código, né? A ideia, então, desse projeto é simples. Nós vamos acessar aquele arquivo via código e vamos listar todos os nomes escritos naquele arquivo. Bom, para isso, vamos seguir aquele fluxo que a gente aprendeu no slide ali. A primeira classe que a gente vai usar é a file input stream. Né? Essa aqui é o que realmente acessa o arquivo. Né? Só que vocês lembram que o problema é que ele acessa de forma binária, né? Aqui eu posso colocar o nome direto no arquivo, porque ele sempre procura, né, no projeto raiz, ali no diretório raiz do nosso projeto. O arquivo chama arquivo.txt. Olha que interessante. Então aqui eu tenho acesso ao arquivo. Só que quando eu for ler isso aqui, eu vou conseguir ler apenas caractere por caractere, e esses caracteres vão ser lidos em bytes. Né? E não é exatamente o que a gente quer trabalhar com texto. Bom, para isso, eu disse que a gente tem uma outra classe que chama InputStreamReader. Ela sim vai conseguir converter aquele caractere que está em byte para texto.
Então, como que é converter? Eu vou dar o nome de conversor. Né? Esse conversor, ele recebe justamente esse arquivo aqui como um parâmetro de entrada. Então, vamos dar a palavrinha new, eu vou repetir o nome aqui desse objeto que eu estou criando, né, da classe, e vou passar o arquivo. Bom, se eu parasse por aí, com esse conversor eu conseguiria já pegar alguns caracteres do arquivo. Só que geralmente para a gente trabalhar com arquivo, a gente lê linhas, né? Então a gente tem linhas, e aí isso vai estar incluído diversas palavras que estão naquela linha. E como que a gente vai pegar essa linha? Através do último objeto, que a gente chama de buffered header. Então você tem o buffered header. É esse objeto aqui. Ó. Então vamos chamar ele dos próprios. É o dado em si, né? Então aqui eu dei o nome de dados e vou ter que criar ele na memória, usando a palavrinha new e repito o nome dele aqui. Só que como parâmetro de entrada eu vou passar o conversor. Né? Então é como se esse objeto buffer ele usasse o conversor e o conversor usasse o arquivo. Né? Então a gente fez uma composição aqui de objetos para a gente conseguir ler linhas de arquivo texto. Bom, feito isso, eu vou criar agora uma estrutura para eu ler as diversas linhas. Né? Um comando para a gente ler seria o readline, mas eu preciso repetir esse comando várias vezes, porque são várias linhas no arquivo. Então eu vou precisar, na verdade, de um laço de repetição. Eu vou criar uma variável aqui, ó, string s, e essa variável vai representar a linha atual, né, de leitura daquele arquivo. Como eu disse, eu vou usar um laço de repetição. Nesse caso, eu vou usar um do while, para eu garantir que pelo menos a linha do arquivo seja lida pelo menos uma vez. Aqui eu vou usar um recurso interessante. Eu vou fazer um laço infinito. Então, eu vou colocar a palavrinha true. Então, isso aqui sempre é verdade. Então, esse laço vai ficar executando infinitamente. Né? Então, o que eu quero tratar? Na verdade, eu vou conseguir ler uma linha e jogar dentro do S. Ó, dentro da variável S. E como que eu leio uma linha inteira? Usando o objeto dados. Dados.readline. E aqui eu vou garantir, né, que meu laço não fique infinitamente rodando, né, porque o arquivo, uma hora, ele vai terminar. Como que eu consigo descobrir se o arquivo terminou? Se essa variável S não tiver dados, né, ou seja, se ela tiver nula, quer dizer que eu cheguei ao final do arquivo. Então, se eu colocar uma condição assim, ó, se o S for igual a null, quer dizer que eu cheguei no end of file, né, no fim do arquivo. Então, eu vou dar um break. Assim, eu consigo sair do laço de repetição. Bom, se eu não cheguei no final, né, do arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir. Eu vou imprimir aquela linha atual, que é a S. Ó. Então, a S representa a linha atual. Li a linha atual. A linha tem dados? Eu não entro no if. Se a linha não tem dados, eu entro no if e quebro o laço. Né? Eu paro o laço. Bom, é sempre bom a gente aqui, ao final, fechar o nosso buffer, né, para a gente encerrar ali avisar para o sistema operacional que a gente parou de ler esse arquivo, né? Então vamos dar um close. Pronto, exemplo concluído. Vamos executar e ver se a gente consegue printar o conteúdo. Olha só, então a gente tem aqui, ó, o Bruno, a Maria, o João, a Joana e o Geraldo. Né? Conseguimos ler de um arquivo texto todos os dados, né? Diversos dados. Bom, para a gente fazer o contrário, agora para a gente gravar em um arquivo texto, nós vamos usar algo muito parecido. Né? Nós vamos ter uma classe que é a BufferedWriter, né? E essa BufferedWriter é aquela que a gente vai conseguir escrever uma string ou uma linha inteira no arquivo. Essa linha inteira ela vai ter que ser convertida para o char e o char, né, vai conseguir converter ela para byte. Então essa aqui é a ideia. Nós vamos fazer o caminho ao contrário, né, dessas classes, só que a gente está mudando o nome das classes, né? A gente tem sutis mudanças, né? Então, em vez de ser o buffer reader, a gente tem um buffer writer, né? Que é escrever em inglês. Em vez da gente ter um input stream reader, né? A gente vai ter o output stream writer. Né? Em vez da gente ter o input stream, a gente vai ter o output stream, né? Então, é muito parecido. Vamos então fazer um exemplo aí para ver se a gente entende. Para a escrita,
No arquivo, então a gente vai usar um file output stream para a gente acessar realmente o arquivo, né? Então vamos dar o nome dele aqui de arquivo. Aquela mesma ideia, né, de colocar um new, repetir o nome aqui, ó, da nossa classe e passar como parâmetro o nome do arquivo, que no caso é arquivo.txt. Bom, aqui a gente vai ter acesso ao arquivo, mas aquela ideia de ainda trabalhar com binários, né? Então vamos começar a pensar não em binários, em caracteres. Então aí tem um outro arquivo, ó, que é o output stream, né? Uma outra classe que é output stream writer. Agora eu quero escrever, né? Vamos dar o nome dele de conversor, né? Que é a mesma ideia lá, conversor. Vou dar um new e agora eu vou entrar com o quê? Com um arquivo aqui dentro. Então nesse momento, deixa eu colocar aspas aqui, né? Esqueci das aspas. Neste momento, então, eu já tenho conectado aqui o meu arquivo, né? No arquivo eu já consigo com o conversor escrever bytes, texto na verdade, né? Esse cara escreve byte, esse cara consegue escrever o texto, né? Só que agora eu preciso escrever várias coisas, né? Então vamos usar o buffer. Então buffer writer, né? E vamos chamar de dados new. Vamos seguir o padrão aqui, colocar um new embaixo, né? Buffer writer, e passando justamente o conversor como parâmetro. A partir desse momento, a gente já consegue, com o objeto dados, escrever, né, nesse arquivo. Então, eu tenho dados, ponto, e eu posso usar a palavra write, por exemplo. Né? Então, se eu usar a palavra write, eu vou conseguir escrever aqui, ó, write. Vamos escrever Java ou aprendendo a programar, né? Depois que eu escrevi, eu posso dar um dados.close. É interessante que esse file output stream aqui, ó, ele pode receber um outro tipo de parâmetro em que você pode colocar como false ou como true. O que significa isso? Se você colocar o valor false, que é o padrão, todo momento que você for escrever o arquivo, né, quando você abrir o arquivo, ele vai apagar todos os dados anteriores que estão no arquivo. Se você colocar true, ele vai fazer um append, né, ele vai inserir aquele dado, né, esse dado que você escreveu aqui, ó, já junto com os dados que já existiam. Isso é interessante. Então, executando o programa, a gente não tem mensagem nenhuma, né, de finalização, mas a gente pode abrir o arquivo para ver o que aconteceu. Bom, e eu gostaria que vocês reparassem que, ó, a string aprendendo a programar foi inserida no final do arquivo, né, sem apagar o conteúdo, justamente porque eu coloquei o valor true para aquele parâmetro, né, verdade para aquele parâmetro. Bom, uma coisa que não ficou boa é que esse texto ficou grudado no outro texto. Se você quisesse, né, quebrar uma linha, o que você poderia fazer? Para isso eu vou apagar isso aqui e salvar. Tá? Então eu vou salvar. Deseja salvar? Sim. Então voltei o arquivo como estava antes, né, e nós vamos voltar lá para o NetBeans. Bom, como que eu poderia forçar uma quebra de linha? Né? Para forçar uma quebra de linha, você pode usar dados.newline. Com esse comando, você quebra a linha e depois escreve o conteúdo que você deseja. Então, rodei, né? Mais uma vez, não tem mensagem nenhuma, mas a gente pode vir aqui no arquivo, abrir o arquivo. Vocês vão reparar que agora, aprendendo a programar, está no final do arquivo. Ok? Vamos fechar e vamos voltar lá para o NetBeans. Se eu colocasse esse parâmetro como false, todo o conteúdo seria apagado e apenas essa frase apareceria no arquivo. Bom, vou deixar vocês testarem isso aí. Bom, a aula está ficando longa, né? Então vou encerrar essa aula por aí e continuamos nosso aprendizado aí numa próxima videoaula. Abraço.